tudo bem? Lembrete, curtir, comentar, favoritar, divulgar. Vamos continuar com os maias? Vamos lá? Ainda no México, vamos falar hoje um pouquinho de arquitetura maia. Ao contrário dos astecas no México também e dos incas no Peru, os maias nunca foram um império unificado, governado por um único governante de um só lugar. Em vez disso, eles eram uma série de cidades-estados menores que governavam a vizinhança imediata, mas tinham um pouco a ver com outras cidades se estivessem longe o suficiente. Essas cidades-estado guerreavam, negociavam umas com as outras. Então, o intercâmbio cultural, incluindo a arquitetura, era comum. E embora todas as cidades maias sejam diferentes, elas tendem a compartilhar certas características, com um layout geral, comum a todas, poderíamos dizer. Assim, eles tendiam a colocar suas cidades em grupos de praças, um aglomerado de edifícios ao redor de uma praça central. Essas praças raramente são arrumadas e ordenadas. E para algumas pessoas pode até parecer que eles construíam em qualquer lugar, mas isso é porque eles construíam no terreno mais alto, de forma irregular, para evitar inundações e umidade associadas à floresta tropical. No centro das cidades havia importantes edifícios públicos, como templos, palácios e quadras de bola. E as áreas residenciais irradiavam-se do centro da cidade, tornando-se mais esparsas quanto mais distante elas estavam do centro da cidade. Passarelas de pedra levantadas ligavam as áreas residenciais umas às outras e ao centro. A estrutura desses edifícios era de pedra calcária e dizem que eles também usavam uma argamassa feita do calcário queimado e moído, que tinham propriedades muito semelhantes às do cimento e eram geralmente usados para revestimentos, tetos, acabamentos e para unir as pedras. Apesar de que, com o passar do tempo e com a melhoria do acabamento das pedras, essa técnica foi sendo menos usada porque as pedras passaram a se encaixar quase que perfeitamente, sem precisar da tal argamassa. Então, desses edifícios centrais e principais, nessa praça central, temos o templo, que foram construídos em pedra, como já dito, com plataformas no topo, onde estruturas de madeira e palha podiam ser construídas. Os templos tendiam a ser pirâmides, com íngremes degraus de pedra que levavam ao topo. E no topo, provavelmente importantes cerimônias e sacrifícios aconteciam. Muitos templos possuem também esculturas de pedra e glifos, que é a escrita maia. Nessa questão da escrita maia, dos glifos, um exemplo sensacional é a escada hieroglífica em Copán, no que hoje é oeste de Honduras. Essa escada hieroglífica forma o mais extenso texto maia e ela foi terminada em cerca de 755 d.C. Ela fica numa pirâmide que pode ter sido o Palácio Real do 16º e último rei conhecido de Copán. São quase 30 metros de altura e ela é coberta por cerca de 2.000 glifos gravados. Os templos eram frequentemente construídos com a astronomia em mente. Então a gente tem alguns templos, por exemplo, que estão alinhados com os movimentos de Vênus, o Sol ou a Lua. Um bom exemplo é no Complexo do Mundo Perdido, em Tikal, onde existe uma pirâmide
que fica de frente para outros 3 templos. Então tem a pirâmide e os outros 3 templos de frente de uma das escadarias dessa pirâmide. E aí, se você está de pé nesse lado da pirâmide, de frente para os outros templos, para os 3, esses 3 templos estão alinhados com o sol nascente nos equinócios e solstícios. E aí, rituais importantíssimos deveriam ocorrer nesses momentos, desse alinhamento. Outro edifício dessa praça central importantíssimo era o palácio. Os palácios eram grandes edifícios que abrigavam o rei e a família real. Também feitos de pedra com estruturas de madeira no topo e os telhados provavelmente de palha. E muitos desses palácios eram bem grandes, levando os pesquisadores a suspeitar que eles também agiam como uma espécie de centro administrativo, talvez onde regulassem os impostos, alguma coisa de comércio e, obviamente, onde os reis interagiam, né? Não só com as pessoas comuns, mas também com os visitantes diplomáticos, com festas, cerimônias, tudo isso devia acontecer lá. Um bom exemplo é o Palácio de Palenque, importantíssima cidade, também maia, e vai ser a que eu escolhi para descrever um pouquinho melhor, já que eu mesma acabei de falar que as cidades tinham um layout geral, acompanhavam essa tendência de uma praça central com os edifícios, então eu peguei para exemplificar Palenque, ok? Gente, paradinha, hoje eu não saí da Mexicana para fazer a minha propaganda, não. Não vou falar jabá, não, porque eu não gosto dessa palavra, acho uma palavra muito feia. E vamos assumir, é propaganda mesmo. Eu tenho um curso online de arte moderna, lindo, gostoso. Vai lá no link, tá lá na descrição. Clica lá, dá uma olhadinha, vai valer a pena, eu te garanto, tá bom? Gente, hoje vamos ficar por aqui, mas na aula que vem a gente continua com os maias, ok? Tchau, obrigada, beijo.